Bom, como já falaram, meu nome é Rebeca, sou da igreja de Bangu. E para mim é um prazer estar aqui na igreja de Madureira por 3 motivos muito especiais. O primeiro é porque hoje é sábado do Senhor, dia de adoração. É o dia que a gente dá aquele stop da semana, que a gente esquece dos nossos problemas, esquece que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que resolver um monte de pepinos aí. E a gente pode se concentrar em nos relacionarmos com a nossa família, com os nossos amigos e principalmente com o nosso Criador. O segundo motivo, para me deixar muito feliz, é porque eu não canto solo há muito tempo. Eu estou há quase uns 2 anos cantando com o meu irmão e um amigo nosso. Os 3 cantam, os 3 tocam. E a gente canta por aí levando uma mensagem muito especial. Mas depois eu entro nesse assunto. O terceiro motivo no qual estou muito feliz é porque eu estou voltando na igreja de Madureira. Acho que ninguém me conhece aqui, mas eu vinha bastante aqui quando eu era bem criança. Eu ia falar bem pequena, mas eu continuo bem baixinho, então não ia adiantar de nada. Mas quando eu era bem novinha, eu vinha aqui na igreja de Madureira com o meu pai. Ele cantava, ele solava muito aqui e cantava também muito com o conjunto dele, Grupo Sândalo. Acho que são uns 10 anos atrás, eu devia ter uns 8, 9 anos, por aí. Então a gente vinha muito aqui na igreja de Madureira. E quando eu cheguei aqui, eu nem reconheci, na verdade, a igreja, porque está muito diferente, está muito bonita. Mas estar aqui e relembrar esses tempos antigos, para mim foi muito prazeroso. Mas como eu estava dizendo, eu canto com meu irmão e esse amigo nosso. A gente compõe, nós só cantamos as nossas músicas. E são músicas que contam, que testemunham a nossa história. Eu sou adventista, os 3 somos adventistas de berço, mas nós descobrimos há 2, 3 anos atrás que, na verdade, nós não éramos cristãos. E não éramos cristãos porque nós não conhecíamos uma pessoa, e essa pessoa era Jesus. Porque muitas vezes a gente vem aqui à igreja, mas na verdade a gente nem se relaciona com esse Jesus. A gente não conversa com esse Jesus, e Jesus não é nosso amigo. E nós, batizados como adventistas do 7º dia, não aguardávamos a vinda de Cristo, que era o que nós mais precisávamos testemunhar e aguardar. E é isso que nós temos pregado hoje, sobre esse Jesus amigo, sobre esse Jesus que vai voltar. Meu irmão sempre não, ele falava, né, quando eu cantava essas músicas: caramba, mas você só canta essa música, cara, muda de música, muda de CD. E eu falava: Gabriel, não vou mudar, porque são músicas que tocam meu coração, são hinos do Inário que eu gosto muito e que falam desse Jesus maravilhoso e que falam de algo que hoje eu aguardo muito, que é a volta desse Jesus. Aqueles que conhecerem esse hino podem se sentir à vontade para cantar comigo. Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve da terra ressurgirão
nossos queridos que mortos estão, para subir na celeste mansão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Prontos estamos para essa paz, preso, encerrado será Satanás, e tudo que é vil deixaremos atrás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Amém. Som. Feliz sábado a todos. É bom poder voltar aqui, partilhar um pouquinho da palavra de Deus com os meus irmãos aqui de Madureira. Vocês podem ter certeza que a gente vai sair daqui até 1h, tá? Então vocês podem ficar tranquilos quanto ao tempo. O Cristiano, ele tinha me chamado para esse sábado missionário, e o tema que Deus tocou no meu coração é justamente o ministério interno missionário, aquele que nós precisamos realizar dentro da igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Daniel, capítulo 8. Embora o sermão não vai ser com base profética, mas Daniel, ele traz uma preocupação muito interessante, da qual nós precisamos ter hoje, quando a gente fala de serviço missionário para Deus. Então, Daniel capítulo 8, verso, deixa eu ver se eu não me engano, verso 14. Daniel capítulo 8, verso 14. E mantém sua Bíblia aberta em Daniel, que a gente vai ler uma outra passagem. Lá vem dizendo assim, né? Uma passagem conhecida daqueles que fizeram o estudo de Daniel. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que isso simbolizava para Daniel na época que ele recebeu a visão? Não muita coisa, porque dessa visão do capítulo 8, ele não conseguiu entender justamente esse verso, isso que nós acabamos de ler. Todo o restante do que simbolizavam esses animais, do que haveria de acontecer, Daniel entendeu porque o anjo explicou. Mas faltou uma coisa,
que ele não tinha entendido. Era o significado dessas 2.300 tardes e manhãs e o santuário ser purificado. Mas quando você faz a leitura desse capítulo, você vai observar que o poder desse chifre pequeno, ele ataca os santos de Deus, inclusive o povo de Israel. A preocupação de Daniel, logo após ter essa visão, é justamente com o povo de Israel. E é disso que a gente vai falar agora, essa preocupação que Daniel teve com seu povo. Quando Deus instituiu o povo de Israel, Deus ele tinha por objetivo ter uma nação da terra que representasse a ele por onde quer que eles estivessem ou se instalassem. Israel ele tinha a missão de não só pregar o evangelho de forma ensinada, mas também de forma prática. Então não era só falando que eles transmitiam as mensagens divinas, mas também nas suas relações sociais do dia a dia. Então, viver em Israel deveria ser, pelo menos, quando os mandamentos de Deus eram obedecidos, algo parecido, ou pelo menos uma semelhança muito distante do que seria o céu. As relações humanas eram boas, o amor imperava, a honestidade e outras coisas mais que são atributos divinos que deveriam ser expostos para o povo através dos seus atos. O objetivo de Deus levantar Israel era esse: pregação do evangelho para as outras nações. Então, naquela época, se alguma nação se levantasse e perguntasse: como é adorar a Deus? O que Deus espera de mim? Qual é o comportamento de um cristão? Então, quem fez essa pergunta olhava para Israel e via o seu comportamento nas relações comerciais, nas relações humanas, nas relações de família e, além do mais, nas relações que eles tinham com Deus, que era a adoração contínua. Então, essa era a ideia de ter um povo de Israel. Na época de Daniel, algo havia acontecido. Eles já estavam prestes a sair de um cativeiro. Nessa visão aqui, eles ainda não tinham saído do cativeiro, mas eles ainda estavam lá, ainda fazia parte de 70 anos. No entanto, Daniel se preocupou com o povo. Aquele povo que deveria pregar o evangelho, agora ele havia sido subjulgado por outra nação. Logo em seguida, Daniel ele esperava que esse povo seria restituído, restaurado, levantado, assim como foi muitas vezes antes em histórias que vocês conhecem. Quem já ouviu aqui a história de Sansão, por exemplo? O povo havia caído em pecado, havia se desviado de Deus, Deus levantou Sansão. Para quê? Não só libertar o povo das mãos dos filisteus, mas também libertar o povo das garras de Satanás. E como ele libertou esse povo? Através da mente. Isso deveria ser a incumbência dos juízes. Então não era só a libertação física, mas também a libertação espiritual. Isso aconteceu sucessivas vezes com o povo de Israel. Sempre que o povo desviava, Deus mandava um libertador para que a chama da esperança continuasse ardendo em seus corações, para que eles continuassem preparados para a vinda de Cristo. Esse era o objetivo. Daniel esperava que isso acontecesse da mesma forma. Então, quando você lê o capítulo 9, e eu convido vocês a ler o capítulo 9 em casa, você vai ver que o capítulo 9 é praticamente uma súplica. Daniel agora se põe de joelhos e ora a Deus, e suplica, confessando o pecado de Israel, confessando o pecado dele, e agora ele pede pela libertação desse povo, ele intercede pelo seu povo. A preocupação de Daniel, depois dessa visão, era justamente com o seu povo. Depois disso, entra a profecia das 70 semanas. E no capítulo 9, verso 20, vem dizendo assim, acompanhem comigo. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar.
porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. A visão que ele teve foi do capítulo 8. O que ele não entendeu foi as 2.300 tardes e manhãs. A súplica dele era para a libertação e salvação do seu povo. E agora o anjo vai dar a resposta justamente em cima disso, que ele não entendeu e que ele havia suplicado. E a resposta são: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não vamos ler o restante. É dentro dessas 70 semanas que a gente vai trabalhar aqui. Essas 70 semanas, se a gente fazer as contas lá, 70 vezes 7, 490 dias. Ou seja, o povo de Israel teria 490 anos para se arrepender de tudo que eles fizeram e voltarem a ser a nação que levantaria o estandarte para a pregação do Evangelho. Esses 490 anos se iniciaram, como nos estudos, lá na época do rei Artaxerxes, com a ordem de reconstruir o templo. E nós chegamos ao apelo final para aquele povo. E quem veio dar o apelo final nos últimos 7 dias, nas últimas 7 semanas, perdão? Na última semana, desculpem. Nos últimos 7 dias, o apelo final veio do próprio Jesus. Então esse povo, ele teve tempo de arrependimento. Deus deu oportunidade para se arrepender. Logo depois de Daniel, eles ainda tiveram acesso a um ou outro, talvez profeta menor, e depois não tiveram mais acesso a nenhuma revelação divina por meio de profeta. No entanto, a palavra de Deus continuava sendo pregada e daí disseminada. Passou-se esse tempo e o apelo final para o povo de Deus, o povo que Deus havia instituído para serem os missionários dele, chega agora nos tempos de Jesus, e Jesus vem dar esse apelo final. A preocupação de Jesus, a princípio, era com a casa de Israel, porque ele estava dentro dessas profecias das 70 semanas. Então, por que Jesus se preocupou explicitamente com a casa de Israel? Paulo ele vem falando que se Israel se reestruturasse, eles seriam uma bênção muito maior para todas as nações do mundo. Por quê? Eles seriam uma potência missionária para a pregação do Evangelho, em larga escala, principalmente se eles se arrependessem. Quantas maravilhas não eram realizadas no povo de Israel quando eles estavam firmes ao lado de Deus. Então, a esperança de Paulo é que isso tivesse acontecido, mas não aconteceu. Então, ele fala que Deus comissionou outras pessoas. Mas, no entanto, como isso ainda não havia acontecido, Jesus veio à terra, na época deles, para fazer esse apelo e salvar primeiro a casa de Israel. Hoje, nós não temos um Israel-nação instituído como sendo uma nação que representa a Deus. Mas hoje nós temos as igrejas, que é o conjunto de pessoas que levam essa mensagem e guardam essa fé. Hoje nós somos a casa de Israel espiritual. Antes do trabalho missionário externo e em paralelo com o trabalho missionário que vamos realizar afora, temos um trabalho missionário importante dentro do nosso povo, assim como Deus ele havia estipulado esse prazo de 490 anos para que houvesse um trabalho missionário intensivo dentro do povo de Israel para a restauração das almas. É óbvio que Deus ele não esperava salvar só Israel. A ideia era salvar o mundo inteiro, mas ele queria começar pela casa de Israel. Por quê? A ideia de Deus hoje é alcançar o mundo inteiro, mas ele quer primeiro alcançar a casa dele. Por quê? É óbvio, quando você prega o evangelho para alguém, ele vai ter que vir para algum lugar. Quando você alerta da verdade, a pessoa aceita aquela orientação, é instruído pelo Espírito Santo e toma um passo de fé na direção de Cristo, ela precisa ser acolhida por alguém. Ela precisa estar e viver em comunidade. Vimos na lição um pouco disso, mas vocês ainda vão ver a importância da congregação no final dessa mensagem dessa manhã. Então olhem bem, restaurar a casa, era isso que Deus esperava para aquele povo e era o prazo final quando Jesus veio à terra. Restaurar a casa de Deus hoje é uma missão que Deus comissiona a cada um de nós, líderes, missionários e membros. Como se restaura a casa de Deus?
Tem uma história bíblica que ela exemplifica muito bem isso. Vamos abrir nossas Bíblias primeiro lá em Mateus. Vamos fazer primeiro uma leitura dos 3 evangelhos que falam dessa história e depois a gente vai comentar ponto a ponto das atitudes de Jesus e de todas as pessoas envolvidas, para nós entendermos melhor como se restaura, se reestrutura a casa de Deus. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 9 até o 13, vem falando do chamado de Levi Mateus e que Jesus come com os pecadores na casa desse Levi. Vamos ver o que os 3 evangelhos falam a respeito disso, os 3 primeiros. Primeiro, antes da gente ler, aqui no capítulo 9 vem dizendo que ele havia realizado uma cura de um paralítico em Cafarnaum. No verso 9, vamos ler agora, ele vem dizendo, depois daquela cura, então, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos. Pois vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Isso é o que vem dizendo em Mateus. Vamos entender um pouco mais, lendo Marcos capítulo 2, verso 15 a 17. Marcos capítulo 2, 15 a 17, ele já dá alguns detalhes adicionais. Logo no início do capítulo 2, verso 1, tem como título aí, a cura de um paralítico em Cafarnaum, a mesma cura que a gente viu lá. O verso 13, continuando a nossa leitura, vem dizendo, de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvindo isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Os últimos detalhes que nós temos sobre essa história, Lucas capítulo 5, 29 a 32. Lucas 5, 29 a 32. Vamos começar do 27, perdão, para pegar a vocação de Levi. Lá vem dizendo assim, passadas essas coisas, falando mais uma vez da cura em Cafarnaum, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Com essas 3 leituras a gente consegue entender a ordem da história melhor. Primeiro, Jesus tinha vindo de Cafarnaum. E o que aconteceu em Cafarnaum foi algo maravilhoso.
Não tinha como levarem o paralítico até Jesus para ser curado. Então eles abriram um buraco no telhado, os 4 amigos, e desceram o paralítico. Depois daquela cura maravilhosa, Jesus saiu dali e foi caminhando em direção ao mar. E uma multidão seguia Jesus. Nessa multidão estavam muitas pessoas, inclusive os pecadores que a gente vai encontrar aqui na casa de Levi, assim como são chamados na Bíblia. Enquanto Jesus estava passando, ele olhou para a coletoria e tinha alguém sentado lá. De acordo com o que os 3 evangelhos dizem, ele viu Levi e Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e ele era publicano. Publicano quer dizer, naquele caso, ele era um cobrador de impostos. No nosso dicionário, está ligado a qualquer pessoa do governo que tem esse tipo de participação. Publicano, é interessante Jesus chamar um desses, porque a nação romana ele tinha um costume interessante. Quando eles dominavam uma nação, eles faziam como se fosse um estado pequeno, ou se não o equivalente a uma cidade daquela nação dominada, e ali eles nomeavam alguém daquele povo para trabalhar como cobrador de impostos. No entanto, Levi e Mateus sendo nomeado, isso era horrível para os judeus, eles não gostavam muito disso. Os publicanos eles eram vistos como traidores da nação, por cobrar impostos dos seus irmãos. E muitos deles, a eles atribuídos, eram corruptos. Então, o que piorava ainda mais a imagem do publicano. Então, presta bem atenção. Jesus chamou esse tipo de homem para poder fazer parte do ministério dele. Jesus ele já havia ensinando para preparar o seu povo. Jesus já havia ensinando, conversando com as multidões, para preparar a sua casa, para ser uma casa de bênção para o evangelismo externo. E agora ele chama Levi e Mateus. Levi e Mateus por fazer parte dos 12 discípulos. Logo após a morte de Jesus, ele deveria ter um ministério muito semelhante ao ministério de Cristo na terra, principalmente no quesito evangelístico. Afinal, logo após a morte de Jesus, foram os 12 discípulos que assumiram esses pilares fundamentais da pregação. Então pensem bem, um publicano cobrador de impostos. Logo após isso, Levi ele ficou muito feliz e resolveu dar um banquete na casa dele. E ele chamou quem? Os amigos dele. Então, estavam os publicanos lá. E ficou uma mistura bem interessante, discípulos de Jesus, publicanos e fariseus. E, diga-se de passagem, o fariseu é aquela pessoa que ela se atenta nitidamente às regras. E aqui, de acordo com o dicionário, vem dizendo o seguinte: que ou aquele que segue estrita observância de regras em uma religião. O problema dos fariseus é que eles tinham algumas tradições. E essas tradições, muitas delas não eram, ou melhor, a maioria delas não eram bíblicas. No entanto, algumas não feriam os princípios bíblicos. Inclusive a de lavar as mãos, como acontece em uma outra história que eles participam com Jesus. Não há pecado em nenhum se você quiser ficar lavando as mãos sucessivas vezes antes de comer. O pecado há se isso causa segregação entre as pessoas. Então, o problema dessa tradição deles estava afastando as pessoas de dentro da própria casa de Deus, de dentro do próprio povo de Deus. E nessa mesa agora você chega na pergunta dos publicanos para os discípulos de Jesus: você vai comer com pecadores? Bem, os fariseus eles deviam ser os primeiros a ensinar as verdades divinas. Como a resposta de Jesus foi dada a eles, eles deveriam ter recordado qual era o objetivo e a missão do Evangelho. Primeiro passo para nós reestruturarmos a casa de Deus, tornarmos desse ambiente um ambiente missionário e aceitável aos olhos de Deus. Nós precisamos compreender a missão de Deus primordial, senão cairemos na mesma coisa que os fariseus faziam, segregando, separando e não salvando. A resposta de Jesus para eles foi interessante. Em um dos evangelhos, em 2 em especial, ele fala só da comparação do médico e o doente. Mas em um outro, ele fala da misericórdia e do holocausto. Primeiro falando do médico e paciente. Eu queria que vocês analisassem comigo melhor a pergunta dos fariseus.
Eles perguntavam por que Jesus comia com pecadores. Uma resposta plausível para a pergunta que eles fizeram seria: eu como com pecadores porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas Jesus, ele estava querendo transmitir uma mensagem para os fariseus, algo que eles precisariam compreender. Então Jesus respondeu: quem está curado não precisa de médico, mas aqueles que têm doença precisam de médico. Então é por isso que eu estou sentado comendo com eles. Mas vem cá, ele só estava comendo, conversando. Mas olha bem, Jesus, ele se validou de um evento social para poder se aproximar das pessoas e solidificar no coração deles a verdade. Jesus utilizou esse evento social para agir como um médico que ia curar justamente a ferida mais mortal que pode ser causada a um ser humano, que é o pecado. O que nós estamos fazendo nos nossos eventos sociais da igreja? Nós precisamos ter essa noção da aproximação entre as pessoas. Sem aproximação interna dentro do povo de Deus, não tem como continuar o ministério do evangelismo. Geralmente se ensina na igreja assim: quando você vai evangelizar alguém que, por exemplo, não conhece a Deus, vem algum evangelista de primeira mão e planta a sementinha. Depois outra pessoa rega. Depois Deus faz crescer esse fruto do arrependimento em seu coração. E mais para frente um outro evangelista colhe e vocês vão ver alguém descendo as águas batismais. Acaba por aí? Essa plantinha ainda precisa crescer, dar frutos, continuar sendo regada. Então o trabalho interno divino na igreja de Deus hoje é continuar regando essas plantinhas que um dia foram ganhas para Cristo. E essas plantinhas vão daqueles que têm 1 ano de batismo, 1 dia de batismo, até aqueles que têm 50 anos de batismo, 50, 60 anos de adventista. Precisa continuar sendo regado. Todos nós precisamos de médicos. Jesus, ele era o bom médico, ele levava pecadores ao arrependimento. Para isso, é isso que ele fazia. O que seus discípulos fizeram depois da sua partida ao céu? Continuaram levando pecadores ao arrependimento. Então, qual é o meu trabalho missionário dentro da minha igreja? Levar pecadores ao arrependimento. Não utilizar, como os fariseus faziam, de tradições para separar. Agora, lembrem-se bem, tradições, elas são muito úteis para fundamentar a fé, ajuda. Agora, cuidado quando as tradições começam a separar pessoas. Uma coisa muito simples que a gente viu aqui hoje é a plataforma. Isso é uma tradição. Se você pegar na Bíblia dizendo que tem plataforma, não tem. É pecado ter uma? Não. É pecado eles sentarem enquanto o pregador fala? Não, mas tem muito irmão na igreja que acha que é pecado, né? Não pode mudar, não pode tirar a plataforma lá de trás. Gente, é tradição. Ter uma plataforma aqui, ou ter os líderes da igreja sentados aí à frente, não faz diferença alguma para o ato de adoração. No entanto, optamos por uma organização, uma formalização, então está aqui a plataforma para ficar uma apresentação mais bonita. A plataforma também tem seus objetivos, não foi criada assim, vamos botar um monte de gente lá na frente para acompanhar o pregador, não foi assim. Então a tradição é importante. Agora, se o meu irmão não tem terno e eu chamei ele para a plataforma, ele não tem que vir de terno para a plataforma. Então, cuidado. Observa, é uma tradição simples, não há pecado. Agora, se eu restringo pessoas de vir à plataforma porque eu não tenho um terno e uma gravata, e eu também não dou nada disso para ele, eu estou fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam, separando as coisas. É só um exemplo, mas o que os fariseus estavam fazendo era dividir o povo de Deus por dentro. E é isso que Satanás vai fazer no tempo do fim. Ellen White, lá no livro Eventos Finais, capítulo 11, ela vai falando disso. O ataque de Satanás no tempo do fim, o mais importante é dentro da igreja, porque é daqui que começa a surgir parte da apostasia, é daqui que começa a surgir as falsas doutrinas, é daqui que começa a surgir a dissensão, é daqui que começa a surgir a separação entre as pessoas. E o Jesus estava se validando de um almoço com pecadores, com publicanos, com fariseus, seja lá com quem estivesse à mesa, para promover o arrependimento. O que nós podemos fazer quanto igreja para promover o arrependimento?
E olha que interessante a outra lição que ele ensina para os fariseus, já para a gente terminar: a misericórdia e o holocausto. O holocausto, Jesus estava falando do sacrifício que eles faziam. E a misericórdia? O que Jesus estava tentando explicar para os fariseus é o seguinte: olha, não adianta você vir a mim, se ajoelhar, orar, pedir a minha presença para a sua vida, apresentar os seus sacrifícios diários, se você não tem misericórdia com seu irmão, se você não tem compaixão com aquele que convive com você. Não adianta você vir a mim e você não gosta de gente. Não adianta se achegar a Deus e entregar as suas peças e você não quer se relacionar com ninguém. A religião de Deus é uma religião de relacionamento. Se você, meu irmão, tem medo de se relacionar com as pessoas, ore a Deus, porque isso é algo muito perigoso. É através da relação interpessoal que nós conhecemos mais do que Deus tem feito na vida de outros. É através da relação interpessoal que a fé é ajudada a ser fundamentada. Às vezes você está fraco na fé, o teu irmão da igreja que está vendo isso, vai lá te visitar. Olha, fica firme, irmão, porque Jesus está voltando. É o que Paulo falava, né? Achava que Jesus ia voltar no tempo dele. Então ele dizia: então vocês não cansem de falar, não cansem de incentivar, porque se Cristo voltar amanhã, o que vai ser dos meus irmãos? Então eu vou continuar falando, vou continuar incentivando. Lembrem-se, incentivar não é obrigar, tá? Então incentivem as pessoas a mudar, converse, mas você só vai conseguir fazer isso se você for próximo. Se você não for próximo, é como se você estivesse se intrometendo na vida alheia. Então não era esse o objetivo de Deus, mas sim que a salvação fosse sendo alicerçada, esse conceito de salvação fosse sendo alicerçada e a esperança fosse sendo também alicerçada no coração das pessoas. Toda vez que vocês vêm aqui, em qualquer culto da semana, sábado, domingo, quarta-feira, uma semana de oração, vocês vêm aqui para obter orientações divinas, vindas da palavra de Deus, para alicerçar a tua fé, para Deus falar contigo. Essa é uma parte de por que a gente vem na igreja. A outra parte que a gente vem, do motivo pelo qual nós viemos aqui, é só você olhar para o lado que você vai descobrir. São as pessoas que estão aqui. Senão, não faz sentido nos congregarmos. Se você tira isso da Bíblia, não tem por que eu vir à igreja. Eu posso muito bem na minha casa fazer a minha oração. Então, se você queria saber por que a gente vem na igreja, está explicado. É por isso. Sem o conceito de comunidade cristã, sem o conceito de proximidade cristã, a pregação do evangelho vai embora. Então, não adianta pregar bonito lá fora. Aí, quando traz aqui para dentro, aquela questão da união, aquela questão do acompanhamento, que isso significa, é um dos significados da palavra juízo, né? Juízo na Bíblia, que é, deixa eu tentar lembrar do hebraico. Eu não vou lembrar agora. Meu pastor falou isso para a gente lá no primeiro dia de treinamento. Não sei se é Rafá, não lembro. Mas o sentido da palavra juízo muitas vezes significa acompanhamento. E não juízo no sentido de julgar atitudes e coisas do tipo, mas sim acompanhamento. Ele deixou isso claro para a gente. E o nosso papel aqui como igreja é exercer esse juízo dentro da igreja, ou seja, esse acompanhamento. Precisamos ter mais desse acompanhamento interpessoal. Então nós encerramos dizendo o seguinte: o convívio social, ele é de suma importância. Vocês vão descobrir isso quando vocês começarem a fazer os pequenos grupos. Às vezes, quando o convívio social na igreja vai mal, você não consegue abrir pequeno grupo, porque um monte de gente não quer ninguém dentro da casa dele. Às vezes, quando o convívio social vai mal, você quer convidar o pessoal para fazer trabalho missionário, mas não vai porque não gosta de se relacionar com gente desse tipo, não gosta de se relacionar com gente daquele tipo. Quando é que a mensagem do evangelho vai ser de fato pregada? Se continuarmos dessa forma. E se for pregada, vai ser destruída desse jeito. Qual é o seu papel hoje e o meu papel hoje? Eu não sei como anda o seu coração, sei como vai o meu, mas o que nós somos com base nessa leitura que eu acabei de fazer aqui para vocês? Nós estamos preocupados com a salvação do nosso povo de fato? Nós estamos preocupados em acolher as almas que vão ser recolhidas nessa semana da colheita, na semana Santa, mais para frente tem a semana da colheita ainda.
Nós estamos preparados para receber essas pessoas. E em que papel você se enquadra hoje melhor? Nessa história, Jesus era aquele que tinha o objetivo do evangelho em mente. Ele sabia qual era o propósito do missionário e ele colocava em prática esse propósito. Será que é assim? Assim como Jesus você tem sido hoje, no seu dia a dia, nos seus afazeres na igreja? Ou talvez como os discípulos, você ainda não colocou esse evangelho em prática, mas você já está aprendendo dos seus líderes na igreja a assumir o papel deles daqui a algum tempo e também se tornar um discipulador. Ou você se enquadra no quadro dos pecadores, aqueles que ainda não assumiram de fato um propósito com Deus, mas ao ouvir a mensagem de Deus, se sentem tocados para fazer parte desse ministério também. Ou você faz parte dos escribas e fariseus, ainda procura por meio de coisas irrelevantes trazer dissensões e separações, talvez coisas que você mesmo tenha criado. Eu não sei em qual desses papéis você se enquadra, mas o meu apelo aqui nessa manhã é que você seja como Jesus e os discípulos. Busque o carinho das pessoas, busque o contato das pessoas. Ministério Jovem, outros ministérios, criem eventos para que as pessoas possam se encontrar e conversar. Criem artifícios para que o relacionamento interpessoal aumente. E eu termino esse sermão falando para vocês, mais uma vez, daquela alegoria que fala dos porcos espinhos. Vem dizendo que todo ser humano é como se fosse um porco-espinho, um grupo de porcos-espinhos que estavam tentando resistir o frio e o inverno feroz. Os outros animais, eles não quiseram se achegar uns aos outros, então cada um foi para o seu lado, e cada animalzinho sozinho, quando corria pelo frio daquela neve, ele morria congelado porque não tinha como se aquecer. Então os porcos espinhos, em vez de correrem cada um para o seu lado, eles resolveram se juntar para tentar resistir o frio. E eles descobriram uma coisa interessante, que se eles se juntassem, eles iam acabar se machucando. O espinho de um ia encostar no outro. Então ficou naquele espeta aqui, espeta ali, espeta aqui, espeta ali, mas ficaram todos os porcos espinhos juntos. Quando terminou o período de frio, quais foram os animais que sobreviveram? Os porcos espinhos. Mesmo se espetando um pouquinho, eles conseguiram se manter aquecidos porque ficaram juntos. Lidar com pessoas não é uma coisa simples. Você sabe o que o pecado tem feito na sua vida. Imagina o que tem feito na vida de outras pessoas. Até sermos curados desse mal. É difícil de você ter um relacionamento sem que você tenha alguma desavença, alguma coisa simples que possa acontecer. As pessoas tendem a nos decepcionar. E quem decepciona mais são as pessoas que são mais próximas. São as mais distantes? São as mais próximas, não é? E Deus te chama para ser próximo. Não se decepcione. Faça assim como Paulo lá em Colossenses capítulo 3. Tolere. Tenha paciência, mas estar unido é mais importante do que andar sozinho. E Jesus, ele mostrou isso naquela cena, enquanto ele estava se alimentando com escribas e fariseus, que causavam segregação. Ele estava se relacionando com publicanos, que eram mal vistos, e muitos corruptos, não todos, com pecadores, que eram excluídos pelos fariseus, e ainda mais os seus discípulos, que eram pessoas de todos os tipos. Então, que Deus abençoe essa igreja, que essa mensagem possa estar em nossos corações e que cada um de vocês decida, assim como eu decidi na minha vida, fazer o papel de Jesus e dos apóstolos, buscando a união e também o acompanhamento das almas que estão entrando no nosso meio. Amém. Teremos agora um louvor muito especial com a nossa irmã, não? Tá bom. Nós vamos para esse momento final, convidar a igreja que, ao som dos instrumentos aqui, se coloque em pé. Vamos cantar o hino de número 157. Vamos pedir força, poder, porque só através do Espírito Santo nós vamos conseguir colocar em prática as orientações que ouvimos aqui hoje. 157.
seja louvado. E ao final daqueles 490 anos que eu falei para vocês, infelizmente, muitos do povo de Israel não atenderam ao último apelo de Jesus, mas alguns atenderam a esse apelo. A nação ela não foi reestruturada, mas Deus conseguiu reestruturar um núcleo de pessoas. A chama da esperança conseguiu ser acesa no coração de algumas pessoas. E logo depois disso, Deus falou: olha, agora vocês vão pregar o evangelho para todas as nações. Aquilo que ele tentou em Israel, agora se concretizou no coração dos apóstolos e da igreja que eles formaram. A última leitura dessa manhã diz assim, Atos capítulo 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Infelizmente, essa coisa maravilhosa que não se concretizou em Israel como povo, mas se concretiza em Israel espiritual, nas igrejas que foram fundadas daí em diante. Que essa igreja seja uma igreja que irá levar essa missão até o tempo do fim. Com certeza vocês vão ter muitas recompensas com as pessoas que serão salvas. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pelos momentos que passamos aqui. Obrigado, Senhor, por acender em nossos corações o propósito da missão que temos aqui. Ajude-nos, Senhor, a termos cada vez mais misericórdia, amor, carinho, paciência, para que possamos conduzir pecadores ao arrependimento com maestria, assim como o Senhor e seus apóstolos conduziram a muitos. Ajude-nos, Senhor, para que nossas igrejas sejam um núcleo, assim como estava descrito em Atos capítulo 2. Que todos perseverem unânimes, Senhor, que haja consenso, que haja relacionamento entre as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, quebranta o nosso coração se existe algo que por acaso impeça que essa união, que essa unificação ocorra. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender uma macrovisão do que é o Evangelho. Ajude-nos a entender o nosso papel, Senhor, na nossa igreja, aqui nesta terra, meu Pai. Senhor, nos dê sábias palavras, nos dê instrução, para que possamos ser preparados por Ti, na hora do falar, na hora do agir, na hora do amar, na hora de nos relacionar. No demais, assim como era feito lá em Atos, Senhor, continue acrescentando fiéis a serem salvos ao nosso meio, para que, Senhor, aqui eles possam encontrar um alento, para que eles possam encontrar um alívio, um povo que os incentivará à salvação, Senhor. Enquanto o mundo todo caminha contra Ti, nós continuaremos firmes, caminhando e levando pessoas a seus pés. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar o hino da despedida, Tiago vai estar à porta. Nós pedimos que os membros da igreja batizados, por favor, permaneçam mais alguns minutinhos para aprovação, leitura e aprovação do relatório da última comissão, tá? É um relatório breve, o pastor está aqui, vai conduzir o momento. Você possa permanecer aqui na igreja. Em
Um feliz sábado a todos. Eu gostaria da atenção de vocês por poucos minutos.